Fala tribo, fala comunidade do Escola do Ser. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, nesse mês de setembro de 2025, para a gente poder falar sobre um tema muito especial. Então a gente vai dar uma sequência de 4 encontros aqui e com o objetivo de falar sobre a força do sentir. Mas é claro que tudo é uma construção nessa vida, né? Então, para a gente chegar ao ponto de falar sobre a força do sentir, primeiro eu quero passar por algumas paradas com vocês, para a gente provocar reflexão, e vocês vão me acompanhando nessa série de episódios que a gente vai soltar aqui no canal do YouTube, tá bom? Que a gente vai soltar aqui para a comunidade. Vão me acompanhando para a gente chegar no nosso objetivo final, que é na força do sentir. Antes disso, a gente vai fazer uma construção de pensamento para que essas reflexões possam poder ser mais profundas aí para vocês, tá bom? Antes de mais nada, vamos aos nossos recadinhos padrões aqui do Escola do Ser. Primeiramente, eu gostaria de avisar vocês que o que é o Escola do Ser, né? A Escola do Ser é uma comunidade da qual a gente fala sobre vários temas relacionados a autoconhecimento. Então, aqui a gente adentra nesse mundo do autoconhecimento, que é uma coisa enorme e que a gente pode explorar ele de diversas formas, né? Então, a gente vai adentrando nesse mundo e trazendo reflexões para vocês, né? Para que as reflexões são importantes? Afinal de contas, são elas que vão mover a gente a começar a pensar diferente. Nós somos seres que, se não tiver esses estímulos, a gente vai acabar vivendo num padrão repetitivo. Então, o Escola do Ser é um lugar onde a gente pode debater, conversar, pensar, explorar temas voltados para o autoconhecimento, para que aqui a gente possa trazer conteúdos, reflexões, exercícios e etc., que façam você refletir sobre sua vida e ir explorando isso naturalmente dentro de si. É claro que é bem diferente de uma terapia personalizada, né? Um momento só seu com o terapeuta. Ali tem uma pessoa te guiando e te levando em direção, né, a um mergulho dentro de si. Aqui a gente vai falar sobre temas gerais e possivelmente, se você está aqui assistindo, não é à toa, porque não existe coincidência nessa vida. Então, esses temas têm o objetivo de ir te provocando a você fazer essa autorreflexão interna, né? Então, a capacidade de autoobservação, ela é muito interessante dentro desse processo. E quem está aqui no Escola do Ser está automaticamente praticando a autoobservação, porque esse é um convite bem inconsciente que eu faço a todo momento para vocês dentro da comunidade do Escola do Ser. Então, vocês estão constantemente fazendo essa prática da autoobservação. E não se enganem, porque a capacidade de se auto-observar, ela é poderosíssima dentro de uma jornada de autoconhecimento. Então, estamos no caminho certo. Ok, explicamos o que é o Escola do Ser. Agora eu preciso deixar alguns recadinhos básicos. Se você entrar em qualquer episódio do Escola do Ser, você vai ouvir esses recadinhos. Então, se você já conhece, dá uma acelerada no vídeo e vá para o tema de hoje. Se você não conhece, fica aqui comigo, porque é importante ouvir, tá bom? A linguagem, gente, ela é uma coisa completamente relativa. Eu posso falar o que vai ser dito hoje de diversas maneiras. E cada um vai encontrar uma maneira de expressar essa forma, né? Essa linguagem em si, porque a linguagem é uma forma, literalmente. Então, o meu recado principal para vocês é: a vida, ela é uma jornada de autoconhecimento, você querendo ou não. As pessoas mais conscientes, elas percorrem a vida com um olhar desperto para o autoconhecimento e assim elas vão evoluindo ao longo do processo, né? Adquirindo capacidades nobres, adquirindo não, se apropriando, né? E tendo evolução, e podendo desfrutar da vida de uma forma mais mágica e por aí vai. Aquelas que vivem num piloto automático, que é a famosa frase que todo mundo fala por aí,
vivem naquele padrão, que não estão despertas, né? É um pouco do tema que a gente tem hoje no assunto. Elas vão viver sem ter essa sutileza, sem conseguir olhar para isso. Então, o que eu quero dizer para vocês? A forma como eu estou falando para você aqui hoje pode ser que não seja a mais adequada do mundo para você. Não desista. Existem muitos profissionais no mercado que falam sobre autoconhecimento e algum deles vai falar de uma forma apropriada para sua escuta. É claro que em uma jornada terapêutica individualizada, eu adapto a minha linguagem para que você, sozinho, eu e você consiga entender melhor o que eu quero dizer. Porém, aqui, o propósito é diferente. O propósito é eu falar o mais natural possível para poder você ser tocado com a minha fala, né? Então, se o que eu estiver falando não estiver sendo compreendido por você da melhor maneira, não tem problema nenhum. Existem muitos profissionais no mercado que você pode explorar a forma como eles constroem a expressão do que é o autoconhecimento em si ou do que são os temas que a gente está abordando aqui. Agora, se o que eu falo toca o seu coração, o convite é fique mesmo. Assista todos os episódios, participe da comunidade. O link para participar da comunidade está aqui embaixo no perfil. Venha explorar esse conteúdo que ele é gratuito aqui. É claro que em algum momento a gente vai soltar algumas cápsulas de uma versão Pro, paga. Mas a maior parte do tempo ele é gratuito. Então, por que não explorar um conteúdo tão rico que está disponível para vocês, né? Perfeito. Recado dado, avisos dados, né? E agora vamos nos aprofundar ao que interessa. E o tema de hoje é o que é expansão de consciência, né? Essa frase, né, expansão de consciência, ela tá muito mistificada no mercado hoje em dia, né? Tudo vira mercado hoje em dia, né? Tudo vira um produto de prateleira, né? Eu costumo dizer que tudo vira um produto de prateleira. Então a gente pega a espiritualidade, a gente coloca ela como um produto de prateleira. A gente pega o autoconhecimento, a gente coloca ela como um produto de prateleira. Não tenho nada contra isso, eu também vendo os meus produtos aqui. Mas o que acontece quando a gente marketiza tanto assim os produtos? Eles perdem essência, né? E esse é o ponto onde a gente tem que estar sempre em constante vigília, para não perder a essência dos nossos objetivos na nossa própria vida. Então, se eu não fico atenta aos produtos que eu ofereço para vocês, eles vão perder a essência, e esse não é o meu propósito. Meu propósito é entregar serviço, produto, servir mesmo, né? Porque aqui o que eu faço é ajudar, é servir com essência. Então, o meu propósito sempre vai ser estar entregando a minha maior potência para eu poder servir vocês. Então, quando a gente faz isso, a gente está na nossa frequência, a gente está expandindo o nosso maior potencial, a gente está entregando para o mundo o nosso maior potencial. Então, essa vigília que a gente até comentou sobre a capacidade de autoobservação, ela é super importante para você não sair do trilho que você conseguiu alcançar, né? Você trabalhou o seu autoconhecimento para chegar num lugar onde aquele trabalho te expande grandiosamente. Então você chega naquele trilho, que é aquele trilho que te leva lá para cima, que é aquele trabalho que te satisfaz. Eu desligo as mentorias completamente satisfeita, né? Então, quando eu chego lá naquele auge de satisfação, eu estou percorrendo o meu trabalho com essência. E então, quando a gente não está nessa capacidade de autoobservação, a gente se perde mesmo. O que isso tem a ver com a expansão de consciência? O que é expansão de consciência? Bem, eu estava dizendo que expansão de consciência foi uma frase que ficou banalizada, né? Hoje em dia. As pessoas criaram um misticismo dentro da expansão de consciência. Expandir a minha consciência agora. E aí tem até uma imagem, né, que foi criada sobre caramba, isso expandiu minha consciência. Então vamos entender o que é de fato essa frase, para a gente poder sentir ela de verdade durante os nossos processos,
né? E por que ela é importante, né? Primeira coisa, todo trabalho terapêutico tem expansão de consciência. Toda jornada de autoconhecimento tem um trabalho terapêutico por trás. Um terapeuta, eu, Maria Paula, sou uma terapeuta, ele pode ter várias especializações, mas ele, de uma certa forma, tá te provocando a você se autoconhecer. Entende? Aqui eu deixo bem claro que o meu trabalho é sobre autoconhecimento. Só que como eu exerço ele, é de uma forma terapêutica. Então, olhar para si, autoconhecimento, né? Olhar para si e se apropriar de consciência de si mesmo, consciência de si é um dos pilares da minha metodologia de trabalho. E se apropriar de consciência de si mesmo é um processo terapêutico. Não deixa de ser, né? E quando a gente faz esse movimento de olhar para dentro da gente, a gente cria uma pausa no tempo. Porque a gente precisa parar, pausar, observar e ganhar a compreensão disso aos poucos. Esse movimento gera expansão de consciência. O que é expansão, minha gente? Expansão. Consciência. Exatamente isso que eu descrevi, né? Eu até gosto de descrever o que é expansão de consciência desenhando para vocês. Então vamos lá, vou tentar desenhar. Aqui a parede branca tá aqui, né? Vamos ver se a gente consegue. Vamos supor que essa bola toda da minha mão, espero que vocês estejam vendo. Essa bola toda da minha mão é o nosso inconsciente todo, tá vendo? Isso tudo aqui maior é o nosso inconsciente inteiro. E esse pequenininho aqui onde está o meu dedo é o nosso consciente. De acordo com o que você vai se autoconhecendo, você vai ganhando espaço desse consciente. E esse consciente, ele vai se expandindo para dentro do seu inconsciente, ó. Tá vendo? Uma bolinha pequenininha que vai aumentando. Isso é expansão de consciência. Então, quando você consegue perceber as coisas além do básico que tem aqui, isso é a expansão de consciência. Quando a gente consegue enxergar o sutil que existe aqui, isso é a expansão de consciência. Então, as pessoas vão conseguir perceber a expansão de consciência em si mesmo de diversas maneiras diferentes. Acho que fica claro aqui para vocês o que é expansão de consciência, né? E a gente, quando decide na nossa jornada de vida olhar para a vida com o óculos do autoconhecimento, eu sempre brinco de usar essa expressão. Você sai do piloto automático. Quando você decide colocar aquele óculos, né? Olha eu querendo colocar o óculos da maneira mais difícil possível. O óculos do autoconhecimento, você sai do piloto automático. Piloto automático são aquelas pessoas que não param para olhar para si, para refletir, para fazer esse mergulho interno, né? Então, você automaticamente começa a ter expansão de consciência. Alguns com níveis mais expansivos, outros mais lentos, expansivos, falando de expansão e de velocidade, mas ambos expandindo a sua consciência, ganhando consciência de si. Né? Então, é muito linda essa jornada. A gente precisa só, muitas das vezes, desmistificar algumas expressões que ficam muito banalizadas ou mistificadas ou até marqueteiramente, né, utilizadas no mercado, né? Então é muito lindo entender que expansão de consciência é o próprio caminhar da gente, né? E aí entendemos o que é expansão de consciência. Então eu quero trazer para vocês um exercício que, na minha opinião, não tem como não ser praticado dentro de uma jornada de autoconhecimento. Quando a gente fala sobre autoconhecimento, a gente tem 1 milhão de ferramentas que a gente pode utilizar, mas alguma delas é essencial para todo mundo.
E uma dessas que é essencial para todo mundo é a meditação. A meditação é maravilhosa. Eu queria convidar vocês a uma pequena meditação que a gente vai fazer agora, de 5 minutinhos, que eu vou guiar vocês, mas que ela é extremamente importante e poderosa para vocês começarem a compreender o que é expansão de consciência na prática, tá bom? Esse é o tema de hoje, né? Então, o que é expansão de consciência na prática? E eu vou começar a tentar trazer para vocês, em todo o encontro das escolas do ser, uma pequena meditação. Você pode estar me ouvindo, praticando alguma outra coisa, fazendo alguma outra coisa, lavando louça, sei lá. Tudo bem, não tem problema. Mas escuta com atenção o que eu vou falar, porque de alguma forma você vai conseguir perceber. Se você tiver a disponibilidade de fazer essa meditação parado, às vezes está até dirigindo, para no estacionamento, dá uma pausa, faz essa meditação junto comigo agora de 5 minutos, ou vem daqui a pouco aqui e escuta de novo, você vai conseguir entender com mais profundidade o que eu tô querendo dizer, tá bom? Então é uma meditação super simples. O convite aqui é para você sentar, em algum lugar que seja confortável, qualquer lugar, não tem problema nenhum, tá bom? Dentro do carro, na mesa, em qualquer lugar, mas eu quero coluna reta, tá, gente? Coluna ereta. Quando a gente tá falando de meditação, só em alguns casos que a gente faz deitado. Na maioria deles a gente faz de coluna ereta, tá bom? Então vamos lá, coluna ereta. Feche os olhos. Respira profundamente. Solta lentamente. Mais uma vez, respira profundamente. Solta lentamente a sua respiração. Pela última vez, respira profundamente e solta lentamente. Procura relaxar o seu corpo, amolecendo ele. Amolece ombros, braço. Sente a sua cabeça pesando, amolecendo. Amolece o seu bumbum no assento, as suas pernas. Os seus pés no chão, amolece. Vai sentindo esse relaxamento profundo. Hoje o convite é apenas para você se observar. Observa seus pés no chão. Só observa sem julgamento. Como eles estão. Descalço, com sapato. O que você percebe? Suas pernas. Só observa e perceba. Seu joelho. Seu quadril. Se gerar alguma tensão, respira novamente e solte o ar lentamente. E ao soltar o ar, amoleça. Percebe sua coluna, seu intestino, seu pulmão, sua digestão, seu abdômen, seu coração. Olha quanta coisa que você tem para observar.
Só observa, sem julgamento. Não existe julgamento aqui, só a observação. Observa a sua garganta. Observa agora a sua cabeça, seus ouvidos, como estão seus olhos, mesmo fechados, sua boca, seu nariz, o topo da sua cabeça. Agora que você se percebeu, expande um pouquinho e observe o ambiente onde você está. Sem olhar, de olhos fechados, sinta o ambiente. Sinta essa energia sutil que existe nesse ambiente onde você está. Consegue perceber? Tá calmo? Tá agitado? Tem mais gente? Não tem? É sem julgamento. É só observar. Dá para perceber algo? Ou não dá? Tá tudo bem também. Por fim, eu quero que você volte para dentro do seu peito e sinta seu coração. Percebe como ele cresce, expande e diminui a cada batida. E essa batida se expande pelo seu corpo. Sinta. Perfeito, muito bem. Agora faça uma respiração profunda junto comigo. Respire. Solte o ar. Mais uma vez, respire. Solte o ar. Pela última vez, respire. Solte. Quando você estiver pronto, pode abrir seus olhos. Percebe como essa é uma meditação muito simples, sutil, mas que convida a gente a olhar para o cenário em que a gente está vivendo de uma forma um pouquinho diferente. Isso é expansão de consciência. É você conseguir ver o mundo com outros olhos, no final das contas. É você conseguir perceber o além do que só existe no físico, entende? Então, quando a gente entra numa jornada de autoconhecimento, esse vai ser o próximo tema do encontro da semana que vem, a gente acaba se deparando muito com isso. Então, eu não vou adiantar esse tema aqui, e eu vou deixar essa provocação para vocês virem com a gente no encontro de semana que vem, para vocês entrarem na comunidade do Escola do Ser junto com a gente e vir desfrutar do que a gente vai conversar no tema da semana que vem, que eu vou falar um pouquinho também para vocês sobre o meu próprio processo de gestar, né? Então a gente vai falar sobre expansão de consciência e autoconhecimento, e eu vou trazer algumas reflexões para vocês dentro desse processo de gestar, que esse bebê está aqui dentro da minha barriga, já tem 8 meses e meio, mais ou menos. Então a gente se encontra
no encontro que vem. Se você quiser vir fazer parte da comunidade, clica aqui embaixo e vem, tá bom? Beijo grande, tchau!